Hoje eu quero apresentar não apenas uma ideia sobre empresas, mas uma hipótese sobre a própria crise das organizações modernas. Durante muito tempo, empresas foram pensadas como máquinas. Máquinas de produção, máquinas de eficiência, máquinas de crescimento, máquinas de controle. Mas talvez esse tenha sido justamente o grande erro. Porque organizações humanas não são máquinas. São ecossistemas vivos, de tensão, influência, adaptação, desgaste, identidade, conflito e transformação. E quando tentamos administrar sistemas vivos como se fossem engrenagens mecânicas, começamos a produzir exatamente aquilo que vemos no mundo contemporâneo: burnout, hiperfragmentação, burocracias sufocantes, culturas organizacionais tóxicas, inovação destrutiva, polarização interna, perda de identidade, perda de sentido humano dentro das instituições. As empresas modernas vivem permanentemente divididas entre polos, estabilidade ou inovação, controle ou criatividade, lucro ou sustentabilidade, velocidade ou profundidade, expansão ou preservação, humano ou produtividade. E quase todos os modelos organizacionais tentam resolver isso escolhendo um lado. Alguns sacrificam pessoas em nome da eficiência, outros sacrificam eficiência em nome da cultura. Alguns se tornam rígidos demais, outros se dissolvem no caos adaptativo. O problema é que talvez essas tensões não sejam defeitos do sistema, talvez sejam uma própria condição da existência organizacional. E é exatamente aqui que nasce o holorealismo organizacional. O holorealismo organizacional não é apenas uma metodologia de gestão, também não é apenas uma filosofia empresarial. Ele é uma tentativa de construir uma nova lógica de integração organizacional baseada na sustentação dinâmica de forças aparentemente opostas. Sua ideia central é simples, mas profundamente radical. Toda organização saudável precisa, em primeiro lugar, preservar. Em segundo lugar, desenvolver. Em terceiro lugar, sustentar dinamicamente as tensões entre ambos. Ou seja, esse tripé ele deve estar na mesa do gerente, do dono. Isso forma aquilo que eu chamo de tripé PDS: preservação, desenvolvimento e sustentação. A preservação mantém identidade, estabilidade, memória, confiança, continuidade. O desenvolvimento impulsiona a inovação, crescimento, adaptação, transformação, criatividade. Mas existe um terceiro eixo que normalmente é ignorado: a sustentação. A sustentação é aquilo que impede a empresa de colapsar entre extremos. É a capacidade de integrar estabilidade e mudança sem destruir nenhuma delas. Porque muitas organizações não morrem por falta de inovação. Elas morrem porque inovam sem sustentação. E outras não morrem por excesso de estabilidade. Elas morrem porque preservam tanto que perdem a capacidade adaptativa. O holorealismo organizacional tenta compreender a empresa não como uma estrutura linear, mas como uma ecologia vetorial, ou seja, um campo vivo de forças. Dentro de toda a organização existem vetores preservadores, vetores desenvolvedores e vetores sustentadores. Essa, esses vetores aparecem nos líderes, nas equipes, nos setores, na cultura, nas decisões, nos conflitos, também nas estratégias. Um financeiro pode operar de forma hiperpreservadora, um marketing pode operar de forma hiperdesenvolvedora, um RH pode tentar sustentar tensões entre ambos. O problema começa quando um vetor domina completamente os outros. Empresas hiperpreservadoras se tornam burocráticas, lentas, resistentes às mudanças, incapazes de inovar. Já as empresas hiperdesenvolvedoras, elas se tornam
caóticas, elas são desgastantes. Estáveis, elas são destrutivas. E empresas sem sustentação entram em guerra interna permanente. Então, o holorealismo organizacional propõe uma mudança profunda. Não eliminar conflitos, mas estruturar conflitos produtivos. Porque tensões não são necessariamente sinais de falha. Às vezes são sinais de vitalidade. O objetivo não é criar organizações artificialmente harmônicas. O objetivo é criar organizações capazes de sustentar divergências sem colapso estrutural. Isso muda completamente a forma de pensar. Liderança, governança, cultura organizacional, estratégia, inovação, o próprio RH, né? Tomada de decisão, enfim, uma série de coisas. No holorealismo organizacional, liderança não significa apenas significa modular vetores conforme o contexto. Em momentos de crise, predomínio preservador. Em momentos de expansão, predomínio desenvolvedor. Em momentos de fragmentação, predomínio sustentador. A maturidade da liderança deixa de ser ideológica e passa a ser contextual. O mesmo vale para a cultura organizacional. Porque culturas empresariais não são apenas conjuntos de valores escritos na parede. São ecologias emocionais e visíveis. São sistemas de influências. E aqui entra outro conceito fundamental do influencialismo, do holorealismo organizacional. A ideia de que empresas funcionam muito mais por campos de influências do que apenas por hierarquia formal. Existe influência entre líderes e equipes, entre ambiente e comportamento, entre cultura e desempenho, entre linguagem e identidade, entre medo e produtividade. Muitas empresas possuem estruturas aparentemente eficientes, mas campos influenciais profundamente adoecidos. Isso não aparece em planilhas. O holorealismo organizacional tenta justamente revelar essas estruturas invisíveis. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. Talvez a crise de empresas modernas apenas seja reflexo da crise da própria civilização contemporânea. Uma civilização baseada na fragmentação, na aceleração, na hipercompetição, na lógica binária, na incapacidade de sustentar complexidades. Nós aprendemos a escolher lados, mas desaprendemos a integrar tensões. E talvez as organizações estejam adoecendo porque reproduzem exatamente essa lógica civilizacional fragmentada. O holorealismo organizacional nasce como uma tentativa de responder a essa crise, não propondo utopia, não propondo positividade artificial, não propondo consenso ingênuo, mas propondo plasticidade, integração, adaptação, sustentação dinâmica, coexistência funcional. No fundo, a pergunta central talvez seja esta: como construir organizações capazes de evoluir sem destruir a si mesmas? Porque crescer não é suficiente, inovar não é suficiente, controlar não é suficiente. Uma organização verdadeiramente inteligente talvez seja aquela capaz de sustentar dinamicamente suas próprias tensões internas, sem perder identidade, adaptabilidade e continuidade. E talvez esse seja um dos grandes desafios do século XXI. Não apenas nas empresas, mas na política, na cultura, na tecnologia, nas relações humanas, na própria civilização, no próprio psicológico humano. O holorealismo organizacional é apenas o começo dessa investigação.